Olá, está começando mais um Conexão Gourmet aqui na sua TV Concórdia, comigo, o chefe Sidney, que é um oferecimento de Caetá Supermercado, doces Rositos, pães de queijos Catarini e Frioeste Carnes. E a receita de hoje é um risoto de pinhão com linguiça colonial e queijo brie. Quer aprender a fazer? Papel e caneta na mão e vamos para a receita. Para esta receita vamos precisar de linguiça colonial, pinhão já cozido e descascado, queijo parmesão, manteiga, cebola, cheiro verde, azeite de oliva, queijo brie, arroz arbóreo e vinho branco. Vamos começar preparando todos os ingredientes antes de ir para a panela. Então eu vou começar picando nossa cebola, a linguiça colonial e aí a gente vai dando sequência na nossa receita. Então eu vou cortar a nossa cebola em cubos. Gente, às vezes vão falar, chefe, sempre a gente faz, quando aparece a receita de risoto, fazer um caldo de legumes antes ou um caldo de frango. Gente, nós estamos fazendo com um ingrediente que é a linguiça colonial, que ela tem um sabor bem forte, vai trazer um sabor bem forte de defumado. A gente tem o vinho branco, então tudo isso vai dar sabor para o nosso risoto. Claro que se você tem um caldo de legumes, você quer fazer o caldo de legumes para fazer o risoto, sem problemas, pode utilizar. Tá? Nós vamos utilizar só um pouquinho aqui de cebola. Então picamos a nossa cebola, vou deixar ela aqui e já vou cortar a nossa linguiça colonial. Chefe, posso utilizar salame, tenho que utilizar, posso trocar por bacon, qualquer embutido defumado nesse risoto, junto com o pinhão, o queijo brie, vai te trazer um sabor bem legal para esse risoto, tá? Eu optei pela linguiça colonial, exatamente porque ela tem bastante gordura, tem bastante sabor de defumado. Então vai ficar bem saboroso o nosso risoto. Então você vê que eu cortei não muito pequenos pedaços, exatamente para ela ter essa crocância enquanto a gente prepara aqui. Vou deixar. Agora eu vou para a panela. Então nós vamos começar aqui com um fio de azeite e também um pedacinho de manteiga. Pedacinho de manteiga. Agora, como a gente costuma primeiro fazer a cebola, quando a gente vai fazer um risoto, eu vou colocar primeiro a nossa linguiça colonial. Porque eu quero que ela solte esse sabor de defumado nesse fundo aqui. Então, por isso que eu falei que aqui a gente não vai utilizar o caldo de legumes. Por quê? Porque a gente já vai saborizar bem esse risoto antes mesmo dele começar a cozinhar. Então vamos deixar um pouquinho aqui, ó. Então, como a gente já está nessa construção de sabores, vamos pegar aqui o nosso pinhão que já está cozido e descascado e eu vou cortar ele mais um pouco, mais grosseiro assim. Ah, mas posso deixar ele inteiro? Eu gosto dele inteiro? Pode também. Para comer facilita um pouquinho se deixar ele assim, mas eu gosto de cortar ele aqui, mais uns pedacinhos. Então já vamos colocar também, ó, o pinhão junto. Então, qual que é a diferença, novamente, por que a gente usa um caldo de legumes? Para aromatizar o nosso risoto, para trazer para o cozimento. E aqui a gente está também fazendo isso, só que com outros ingredientes um pouco mais agressivos no sabor, né? Que é o sabor de defumado. Vamos colocar aqui a cebola. Posso utilizar alho também? Pode. Como é tempero defumado, você pode usar temperos mais fortes um pouquinho.
Daqui para frente a gente volta a fazer o mesmo processo para você preparar um risoto. Então nós vamos abrir o nosso arbóreo aqui. Então as medidas, pessoal. Eu tenho 4 pessoas em casa. Sabe aqueles copinhos americanos? Você pode usar não muito cheio. Um daquele por pessoa é o suficiente de risoto, tá? Então vamos colocar aqui o arroz arbóreo. E sempre uma coisa que eu aprendi com um chefe que me ensinou, que a panela ela precisa falar com você cada vez que você vai cozinhar. O que é a panela falar com você? É esse barulho aqui, ó. Então, ela fritar, né? Esse fringir do azeite, da manteiga. Então, se não fizer isso, significa que ainda você não está conseguindo extrair os sabores, né? Então nós vamos pegar aqui o nosso vinho branco. Vamos tentar mexer o máximo que eu conseguir antes de começar a querer pegar no fundo. Não vou deixar pegar, mas vamos fritar esse arroz o máximo que a gente conseguir. Deixa eu abrir aqui o nosso risoto. Vou colocar o correspondente mais ou menos a uns 200 ml, tá? Ó, esse barulho que a panela tem que fazer. No risoto, a função do vinho, ele não precisa ser só exatamente vinho branco, ele pode ser algum destilado. Por quê? Porque ele precisa do álcool, dessa vaporização do álcool para abrir o grão. Então essa é a função ou do vinho ou do destilado. Você pode usar vodka, pode usar cachaça. E aqui a gente vai agora até secar. Secar e voltar novamente a querer grudar no fundo. Por quê? Porque daí o álcool daqui vai evaporar todo, vai ficar somente o sabor. Então esse é o processo aqui para a gente fazer o nosso risoto. Nossa. Se vocês olharem aqui, então vocês, ó, a panela estava quase coberta de vinho e agora ela já deu essa secada, ela já enxugou. Então isso que é o você evaporar todo o vinho. E o segredo do risoto, gente, tá? Quanto mais ele mexer e pegar nas laterais da panela. Então você pode utilizar ou caldo de legumes, ou ela bem quente, ou uma água bem quente, tá? Então enquanto o nosso risoto cozinha, daqui a pouco eu já vou mexer mais um pouco. Vamos aqui já cortar o nosso cheiro verde. Eu tenho aqui um pouco de cebolete e um pouco de salsa. Vou cortar os dois juntos. E também já vamos deixar preparadinho aqui o nosso queijo brie. Vou cortar umas fatias aqui. Pessoal, o queijo brie ele tem
ele é bem cremoso por dentro, para quem não conhece, né? Ele tem essa cremosidade e tem essa capinha branca por fora, né? Então esse é um queijo originário de mofo branco, né? Nós temos o de mofo azul, que é o gorgonzola, e esse é mofo branco e ele é cremoso por dentro. Então ele é um queijo bem macio, combina muito com geleias, coisas doces, né? E aqui também ele vai casar muito bem, ele vai elevar o sabor do nosso risoto. Então olha só, pessoal, aqui ó, nesse ponto você vai adicionando água ou caldo até ele ficar, vai provando o grão. O grão ele tem que ter um branquinho no meio, para ele estar al dente, mas também não é para ele estar totalmente cozido. Então, nesse ponto aqui, quando ainda tem um pouquinho de líquido no fundo, então vocês conseguem ver que ainda tem um pouquinho de líquido no fundo, né? Nós vamos acrescentar o queijo parmesão. Aí aqui, eu sempre falo, quanto de parmesão? Quanto você gosta? Gosto de bastante queijo? Coloca bastante queijo. Queijo nunca é demais. Por que que eu coloco? Aqui eu já vou dando uma baixada no meu fogo. Então, quanto mais eu mexer nesse ponto, mais cremosidade eu vou ter. Se ele ficar pouco cremoso, pode acrescentar um pouco mais de água, que ele vai vir a cremosidade. Pessoal, nesse ponto aqui, ó, é onde eu vou fazer o quê? Eu vou desligar o meu fogo. Vou colocar um tablete de manteiga aqui. Nós vamos fazer a nossa mágica da cozinha e aí eu volto para a gente empratar e finalizar essa receita. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Começou a maior edição da história dos selinhos no Caetá. Uma coleção exclusiva da linha Naturale Master Pro, a mesma marca das facas da primeira edição que foi um sucesso. Itens de alto padrão com alumínio forjado, cabo de toque macio e base para qualquer tipo de fogão, inclusive indução. Revestimento cerâmico antiaderente. A linha completa possui 2 frigideiras, 2 caçarolas com tampa e esse grill quadrado maravilhoso. A cada R$30 em compras, você ganha um selo. Comprando produtos aceleradores, você ganha ainda mais. Seja cliente Caetá e junte selinhos para ganhar descontos nos itens colecionáveis da vez. Você consegue sentir o cheiro de um pão de queijo quentinho só de olhar para a TV? Esse é o segredo do legítimo sabor mineiro, que a nossa família aprendeu com a vovó e trouxe direto para a mesa do catarinense. Desde 2006, unimos matérias-primas naturais com a criatividade. Uma linha exclusiva com temperos, recheios e misturas práticas, nutritivas e deliciosas. Leve o verdadeiro sabor e carinho para sua rotina. Catarininho, o pão de queijo incrivelmente bom. Transformar um simples pedaço de carne no churrasco perfeito exige muito mais do que técnica. Não é apenas entregar carne, é o resultado de uma seleção rigorosa feita por quem entende de verdade do assunto. Do churrasco de domingo ao jantar especial, a Friwest garante cortes bovinos com a qualidade que você conhece e a confiança que você sente. Descubra o padrão Friwest e surpreenda seu paladar. Friwest, especialistas em cortes bovinos.
Voltamos então aqui na nossa cozinha e agora vamos dar aquela última mexida aqui com a nossa manteiga. Lembrando que eu já tinha desligado o fogo, então depois que desliga o fogo a gente começa com a manteiga. Então aqui, vocês viram que até agora não coloquei sal, não coloquei nada. Por quê? Porque a gente tinha a linguiça, tinha o queijo parmesão, todos esses têm uma quantidade grande de sal. Então a gente vai provar. Se precisasse de sal, a gente colocaria. Não precisa, estar num ponto bem legal. Então agora a gente vai empratar. Agora nós vamos decorar aqui com o pinhão. Vamos finalizar com o nosso queijo brie, com umas fatias bem generosas, que esse queijo brie fica maravilhoso. E aí a gente com mais um parmesãozinho aqui por cima e o nosso cheirinho verde. E ficou pronto o nosso risoto de pinhão com linguiça colonial e para finalizar esse queijo brie. E lembrando que o Conexão Gourmet é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarini e Frioeste Carnes. Até a próxima!